Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 4 capítulos. Deixa eu ver, capítulo 10, 11, 12 e 13. 4 capítulos, porque aí nós terminamos a carta aos Hebreus. Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos terminar essa carta preciosa. Capítulo 10 da carta aos Hebreus, o autor fala da plenitude do sacrifício de Cristo. Então, ele já falou sobre o assunto, que o sacrifício de Cristo, no capítulo anterior, é superior ao sacrifício do Velho Testamento. O verso 1 e 4, ele fala da insuficiência dos sacrifícios da antiga aliança, ou seja, ela durava apenas um ano, perdia eficácia, tinha que se repetir. E aí ele explica que os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam remover o pecado de forma definitiva. Por isso que se repetia. Por quê? Porque ele era apenas uma sombra da realidade. Quando ele fala de sombra, quer dizer que o que estava acontecendo no Velho Testamento estava apontando para algo maior. Estava apontando para Jesus Cristo. Quando Cristo veio, a sombra que estava apontando, ela foi, Cristo foi realmente a revelação máxima. A obra dele foi completa. Então, tudo que aconteceu no Velho Testamento está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. O verso 5 até o verso 10, nós temos a obediência de Cristo e o seu sacrifício perfeito. Então, ele vai citar o Salmo 40, versos 6 ao 8, e o autor mostra que Cristo veio para fazer a vontade de Deus e oferecer um sacrifício único, agora eficaz e eficiente. O verso 11 ao 16, ele fala do efeito do sacrifício de Cristo, esse sacrifício perfeito. Jesus ofereceu um único sacrifício na cruz do Calvário. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Um único sacrifício, quando ele diz, está consumado, tetelestai, está consumado, o preço pelos pecados foram pagos. Um sacrifício. E aí, por meio desse sacrifício, ou após esse sacrifício, ele assenta-se à direita de Deus. Por quê? Porque sua obra foi consumada, foi terminada. O preço foi pago, acabou. Ele resolveu o problema do pecado com a sua morte, com o sangue que ele derramou. E aí, pela nova aliança, Deus escreve sua lei em nossos corações e se lembra de nossos pecados nunca mais. Ou seja, os nossos pecados foram esquecidos. Eu converti, eu me arrependi. Se é genuíno, Deus não lembra mais do nosso pecado. Pastor, mas não lembra de nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Verso de 19 ao 39, ele traz uma exortação à perseverança. O autor incentiva os crentes a se aproximarem de Deus com confiança. Por que confiança? Não tem mais pecado. Você se arrependeu? Foi um arrependimento genuíno? Não tem mais pecado, não tem. E aí ele fala sobre permanecerem firmes na fé, e ele fala sobre encorajar uns aos outros. Ele também traz um alerta sobre o perigo de rejeitar o sacrifício de Cristo. Essa obra que Cristo fez na vida, eu posso rejeitar. E eu rejeito como? Quando eu digo não para Deus, não para Jesus, não para essa palavra. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 é muito conhecido, porque nós temos aqui a galeria da fé. O verso 1 ao 3, ele traz a definição de fé. A definição de fé. Então ele diz, fé é a certeza de coisas que esperam e convicções de fatos que não se veem. Então, eu ainda não vi acontecendo, mas eu tenho tanta convicção que eu já começo a andar, eu já começo a ter uma postura como se já tivesse acontecido. O verso 4 ao 31, ele pega exemplos do Antigo Testamento. E aí o autor vai mencionar, começa lá em Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe. E ele fala de tantos outros exemplos de fé em ação, mesmo sem receberem plenamente a promessa. Por que plenamente a promessa? Porque Cristo, que é a promessa, ainda não tinha se revelado. Mas ele fala de todos, e essa lista, se você pegar
e lembrar da história deles, que nós lemos aqui no Velho Testamento, você vai perceber, eles tinham fé, mas uma fé operosa, uma fé em ação. Ter fé e não agir, hum, fé tem que operar, tem que agir. Esses homens fizeram e eles colheram os frutos disso. Se eu e você seguirmos o caminho deles, também seremos contados como os heróis da fé dos dias atuais. O verso 32 a 40, ele mostra a perseverança desses heróis da fé. Aí ele vai falar que muitos passaram por tribulações extremas, mas perseveraram porque aguardavam algo superior, a promessa de Deus. Então, o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, fala muito de perseverança, porque é como se ele estivesse contando uma história da velha aliança, do sacerdócio do Velho Testamento, apontando, olha, a história está indo até que aquele que é perfeito vai se manifestar, que é Cristo. E só a perseverança nos leva até esse momento. Se tem algo que todo cristão precisa ter, perseverança. Continue caminhando. Assim como você precisou ter perseverança para chegar até aqui. Não foram todos que chegaram. Começaram alegres, motivados. Não, eu vou ler a Bíblia toda. Mas como é difícil perseverar num propósito. Como é difícil. Mas você está perseverando. Vamos para o capítulo 12? O capítulo 12, ele fala sobre a perseverança na corrida da fé. Eu gosto de como ele trabalha aqui. Ele começa do verso 1 ao 3, falando que os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. Se ele falou de perseverança dos heróis da fé, como que eu consigo perseverar, pastor, e permanecer no caminho como os heróis da fé do capítulo 11? Então pare de colocar os seus olhos nas circunstâncias, nos problemas, e coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. É isso que ele está ensinando. E aí ele vai dizer, vamos correr a corrida da fé, mas correr como? Com perseverança. Ah, vai ser uma corrida fácil? Não vai. Se fosse fácil, não necessitava de perseverança. Então não é fácil, mas nós vamos conseguir. Aí ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu vou te lembrar de Pedro, quando ele desce do barco naquela tempestade e ele anda sobre as águas. Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele estava andando. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento, ele afundou. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. O verso 4 ao 11, ele fala da disciplina de Deus. Essa parte é muito importante, porque percebemos que hoje as pessoas estão tendo uma visão errada de Deus. E ele fala que Deus disciplina os seus filhos como um pai amoroso, visando a nossa santificação. Eu não estou falando de punição, eu estou falando de disciplina. E para muitos, disciplina virou tantas coisas. Não, disciplina é disciplina. E Deus, como um pai, disciplina para que eu e você possamos entrar no trilho certo, uma vida santificada, uma vida santa. E ele fala que a disciplina é sinal de amor, porque Deus nos ama, ele nos disciplina. Ele nos disciplina. Verso 22, verso 12, desculpa, verso 12 ao 29, traz uma exortação à santificação e o cuidado com a apostasia. Então ele exorta os crentes a buscar a paz e a santidade e evitar a amargura e a reconhecer a seriedade do privilégio da nova aliança. Então, quando eu falo de apostasia aqui, é cuidado com aquilo que vai tirar você da fé, que vai afastar você daquilo que é verdadeiro. Por isso que ele fala de perseverar, de buscar paz e santidade para que você permaneça no caminho certo. Vamos para o capítulo 13, último capítulo. Deixa eu passar aqui. Último capítulo, aqui são as exortações finais, e ele vai novamente tocar no assunto que ele já falou nessa carta, o cuidado mútuo. Verso 1 ao 6, ele fala da vida prática do cristão. Ele fala do amor fraternal, ele fala de hospitalidade, ele fala de empatia com os que sofrem, honra no casamento e confiança em Deus em vez do amor ao dinheiro. Então ele traz aqui algo prático na vida cristã. Nós vamos lidar com isso, casamento, quem é casado. Ele fala de honrar o casamento, hospitalidade, empatia com os que sofrem, né? Confiança em Deus, amor fraternal. Ele fala do amor ao dinheiro, por quê?
porque Paulo já havia nos ensinado que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Versos 7 ao 17, ele traz o ensino sobre respeito aos líderes. E aí o autor incentiva os crentes a lembrarem dos seus líderes, obedecerem a eles e seguirem os seus exemplos. Ele fala, olha, obedeça aos seus líderes, e ele traz uma informação muito importante para mim que sou líder, para você que é, ou você que vai se tornar líder, falando, olha, obedeçam os seus pastores, porque eles hão de prestar conta a Deus da sua vida. E que eles não façam isso gemendo, com dor, mas que façam isso com alegria. É como se Deus perguntasse de uma ovelha e você ter aquela alegria de falar, não, essa ovelha foi uma bênção. Essa ovelha se esforçou para viver uma vida bonita. Essa ovelha se esforçou para aprender a tua palavra, para amadurecer. É isso. Então ele fala de como nós devemos nos comportar como líderes. Deixa eu te dar um conselho. Aprenda a honrar todos aqueles que vão passar pela sua vida e serão líderes, vão ajudar você a crescer, a amadurecer e a avançar. Verso 18 ao verso 25, nós temos as bênçãos finais. E aí nós temos aqui as saudações finais. Ele fala sobre uma oração e bênção, uma oração de bênção é oferecida, junto com saudações e também um pedido de oração. Né? Verso 8, talvez um dos versículos da carta aos Hebreus tão repetido, eu gosto muito. Verso 8, vamos aqui, ele vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Terminamos mais uma carta que é um desafio, mas você perseverou e você chegou até aqui. Eu quero te dar os parabéns. Amanhã, se Deus permitir, nós começamos mais uma carta. Deus te abençoe.